Olá, amigo, olá, amiga, que a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja no seu coração. É com muito prazer, muita alegria, nós entramos com você nessa reflexão bíblica que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 20 ao 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó precisava enfrentar uma fuga depois de tomar a bênção do seu irmão Esaú. E no meio dessa fuga, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro, Jacó fez um voto a Deus. E nesse voto, Jacó citou algumas coisas. A primeira coisa, ele diz que se Deus for com ele, a melhor coisa que nós necessitamos é a presença de Deus na nossa vida. Você sabe que a presença de Deus é paz, é alegria, é felicidade, é bênção sem medida. Então Jacó, ele queria ter certeza da presença de Deus. Se Deus der pão e roupa e fazer ele voltar para a sua casa, Deus, o Senhor será o meu Deus. Que declaração maravilhosa. Agora eu vou dizer algo para vocês. Muitas das vezes também nós pensamos que Deus ele só é nosso Deus quando ele faz alguma coisa que nós gostaríamos. É certo que Jacó fez esse voto a Deus e ele cumpriu esse voto e no final ele diz tudo que Deus conceder a ele, ele dará o seu dízimo ao Senhor, mas também podemos entender que Deus ele é Deus independentemente daquilo que ele faz. Ele é Deus mesmo sem responder às minhas orações, sem. Aliás, Deus sempre responde, mas às vezes ele não responde como eu gostaria que ele respondesse. Mas nessa história da vida do Jacó, podemos entender também, podemos fazer o nosso voto a Deus. Só que um voto precisa ter seu cumprimento. Quando nós fazemos um voto a Deus, precisamos cumprir esse voto. Jacó fez o voto e ele foi o homem abençoado. Agora uma coisa interessante, antes mesmo de receber as coisas, Jacó já tinha feito o seu voto de fidelidade a Deus. Muitas das vezes precisamos fazer o nosso voto de fidelidade e com o sentimento de cumprir esse voto que nós fazemos para que quando nós recebamos essas bênçãos possamos honrar Deus através dessas bênçãos. Deus abençoe você. Se você está passando por alguma dificuldade, faça um voto a Deus. Eu não estou dizendo que se você fizer um voto, Deus vai responder conforme que você fizer. Mas tenho certeza, ele nunca vai deixar de responder você. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum desafio, se você está fugindo de alguma situação, faça um voto a Deus, mas coloque a sinceridade nesse voto, sinceridade de cumprir quando Deus realiza esse sonho na sua vida, com certeza será uma grande bênção. Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso na presença de Deus.